Eita, tá virado aqui. Oh, Jesus. Boa noite, querido. Vamos lá, já consegui aqui colocar o Instagram aqui. Amém. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, em nome de Jesus. Mas para a gente orar, antes da gente orar, eu quero só colocar aqui uma palavra que é importante a gente orar em cima daquilo que é a palavra de Deus. Marcos capítulo 19, versículo 17 diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Interessante, né? Que essa criança, esse moço, né? Agora moço, mas desde a sua infância. E normalmente quando se fala infância, nós estamos falando de 0 a 6 anos de idade. Então é muito sério toda essa situação, que aquele pai, que aquela família, que os vizinhos, que aquela cidade vivenciava com aquela criança. Algo assim muito forte isso. Às vezes a gente não consegue mesmo entrar na história. Imagina você ter um filho possesso desde a infância. Ele cresce, fica adolescente, depois fica jovem, cheio de possessão, de ação maligna. E a história fala que eles tentou se matar várias vezes, e com pedra, com faca, com fogo, enfim. E este pai ali passando toda aquela situação. E quando ele se depara ali com os discípulos de Jesus, ele achou uma grande janela, uma grande oportunidade para que ele pudesse, né, ver o seu filho liberto. Mas não houve a libertação, mas Jesus prontamente estava ali e ele o libertou, aquele moço. O poder da libertação, ele está com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é muito importante nós realmente buscar essa libertação, buscar este poder que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Independente de quantos anos, de quanto tempo, a libertação ela vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Então eu quero neste momento orar. Hoje, sexta-feira, para o mundo é um dia pesado, né? Porque infelizmente agora a noite que começa literalmente, né? A noite para as pessoas, mas noite a claros, debaixo de drogas, alcoolismo, enfim. E em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, colocar diante do Senhor a vida de cada um que faz parte desse cenáculo de oração. Eu quero colocar cada família, cada vida aqui, Senhor. Enquanto nós, igreja, o povo de Deus, estamos nos preparando para ir para uma vigília, outros já estão no local da vigília, nós queremos, em nome de Jesus, Pai, que a Tua misericórdia, que a Tua bênção, ela entra mesmo na vida do Teu povo. Porque nesse momento as pessoas estão se preparando, ou já estão embriagados, ou estão se drogados, se prostituindo, enquanto os Teus filhos estão Te buscando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, algo precisa acontecer na nossa vida nessa noite. Por causa da nossa entrega ao Senhor. Eu declaro no mundo espiritual que o diabo, o inferno, não vai reter aquilo que é nosso. A bênção, a misericórdia, a graça, o milagre, o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos estão se destruindo, nós estamos nos santificando e buscando o Senhor com culto racional, Senhor. Em nome de Senhor Jesus Cristo, nos preparando para passar uma noite na Tua presença, Senhor. Nos preparando para orar, para interceder pela família, pela igreja, pelos familiares, pela nação, pela nossa cidade. Nos preparando até mesmo para orar pelas nossas autoridades, que muitas dessas autoridades têm feito o pior possível para essa nação.
Por isso, em nome de Jesus, mesmo assim, nós oramos por cada um deles, Pai. Para que nós tenhamos paz nessa nação. Para aqueles que estão desempregados tenham trabalho, tenham emprego. Aqueles que têm comércio, consultório, escritórios, empresas, que possam ter os seus clientes, que possam vir o seu suprimento através da clientela, através, Senhor Deus, dos compradores, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Dos consumidores, Pai, dos advogados, médicos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, corretores. Meu Deus, traz a liberação no mundo espiritual, na vida da tua igreja, do teu povo. Que a vida deles não fica retido, porque nós estamos te buscando, Senhor. Nós estamos te buscando, Deus, em espírito e em verdade. Por isso eu creio que algo vai acontecer. O inferno não vai reter. O inferno não vai roubar a vida da tua igreja, a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro o poder de Deus sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. A manifestação da tua glória, o poder de cura, o poder de libertação, o poder de restauração. Em nome de Jesus Cristo, entra neste hospital, Senhor. Em nome de Jesus, se houver pecado, perdoa o pecado, remove o pecado, arranca esse pecado, Senhor, mas cura esse enfermo, cura essa enferma, cura esse doente, Pai, liberta esse doente, Pai, em casa, que eles estão em casa, mas estão na mesma situação, Pai. Se há pecado, se há maldição, remove essa maldição, remove essa iniquidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós confessamos o pecado da tua igreja, do teu povo, daqueles que sofrem no cativeiro de enfermidade, de depressão, de angústia, de dor, de sofrimento, de solidão. Tira essa vida, essa família, essa situação deste cativeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz a vida, traz a alegria, traz a paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Remove, tira essas vidas dessa Babilônia, tira essas vidas do Egito, Senhor. Leva-os para a terra que mana leite e mel. Leva para o monte Sião, Senhor. Mas não deixa mais nas mãos do inferno. Nós oramos, nós intercedemos por cada um dos teus filhos nessa noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Pai. Dá graça. Cobre com teu poder. Eu oro, eu clamo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. As crianças, adolescentes, os jovens, Pai. Tira sentenças. Tira sentenças. Tira, remove as maldições. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. E os nossos adolescentes que estão novos, já estão gerando iniquidade, pecado. Vivendo no alcoolismo, na mentira, na prostituição, no homossexualismo, nas drogas, na rebeldia, gerando já iniquidade, pecado. Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, olha para os casais, para as famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, enquanto era para eles estarem unidos, Pai, porque há muitas guerras para ser travadas, eles estão em guerra, Senhor. Em guerra, em desarmonia, em discordância, em falta de comunhão, falta de concordância dentro de casa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Brigando, vivendo as brigas da família, dos familiares. Muitos casaram, ainda não cortaram o cordão umbilical. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Tira essa infantilidade dessa casa, desse casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Mas eu clamo também pelo mover de prosperidade. Prospera os seus filhos. Prospera essa família. Prospera essa empresa. Prospera as mãos e o trabalho do teu servo, da tua serva. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Continuamos aí nosso cenáculo de oração. Nessa sexta-feira muito especial, estamos aqui já em frente da igreja da Renascer Jardins, e
vamos terminar aqui nosso cenáculo de oração. Mas antes eu quero, em nome de Jesus Cristo, ministrar para vocês. A gente já veio falando ontem alguma coisa sobre a iniquidade, sobre remover essa iniquidade através da confissão, do arrependimento. E é interessante a gente observar algumas coisas espirituais, né? E dentro da própria palavra de Deus, nós vimos que o Senhor, Ele nos traz uma condição especial, né? Para que a gente possa nos manifestar mesmo debaixo da unção e do poder de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Aquilo que 1 João, no capítulo 1, quando a gente vê que o próprio evangelista falando aqui de algo muito importante para nós fazermos mesmo essa confissão, essa declaração, né? 1 João, capítulo 1. Então nós vimos aqui a palavra do Senhor se manifestando, e ele fala, versículo 5 em diante: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e anunciado é essa, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é algo muito sério. A palavra, ela não tem meio termo, ela é direta. Não podemos andar em treva e falar que nós temos comunhão com Deus. Se porém andarmos na luz com ele, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, quando não existe comunhão, também não tem luz, querido. Essa é a grande verdade. E às vezes até dentro das casas, das famílias, dos casamentos, né? Às vezes não tem luz dentro das casas, porque não tem comunhão. Se não tem comunhão, não tem luz, né? Uns para com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, porque o sangue nos purifica de todo pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora olha o versículo 9, o que ele fala: se confessarmos, vamos falar hoje sobre confissão de Esdras, Daniel, não sei se vai dar tempo, mas Esdras, Daniel e Neemias, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você lembra que ontem nós falamos sobre Levítico capítulo 26, versículo 40. Se confessarmos a iniquidade, as nossas iniquidades e a iniquidade dos nossos pais. E aqui, 1 João, ele está falando também a mesma situação. Então, este é o caminho para sair de uma maldição, de uma consequência ou de iniquidade, né? Então, em nome de Jesus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é preciso confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, essa é a verdade que nós precisamos praticar, porque Ele vai nos purificar, né? E Ele vai remover todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, receba hoje essa palavra, essa unção sobre a sua vida. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a situação que aconteceu ali com Neemias, com Esdras e com Daniel. Esdras, Daniel, Neemias, né? Eram grandes homens e servos de Deus, mas eles estavam aonde? No cativeiro, por consequência da iniquidade, do pecado dos seus pais. Então nós vemos que Neemias, lá no capítulo 1, ele fala, no versículo 6, ele fala: estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença. Porque Neemias já havia orado, jejuado, no processo de oração e jejum. Lá no versículo 3, ele fala que eu chorei, né, lamentei, jejuei, orei ao Senhor. E agora ele vem fazendo exatamente, descrevendo a sua oração, né? Ele fala que os seus olhos sejam abertos e acudir à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite. Havia uma constância, não sei quantos dias que Neemias ficou orando, jejuando, mas foram muitos dias, dia e noite, confessando os pecados do seu povo. E ele fala: pelos filhos de Israel, pelos seus servos, e faço confissão pelo pecado
dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele faz exatamente o que Deus fala para Moisés ali no livro de Levíticos. Então ele não só confessa o dele, mas confessa também o pecado dos seus pais e de todo Israel. Você que é intercessor aqui, você precisa entender algumas coisas espirituais. E às vezes nós nos preocupamos mais com a nossa vida. Nós somos numa vigília. Eu vou numa vigília porque eu preciso pedir para Deus resolver uma situação, eu preciso resolver meus problemas. Você não vem numa vigília para resolver apenas os seus problemas. Isso é egoísmo, isso é falta de sensibilidade, isso não é ter o sentimento de Cristo. E a gente vê aqui Neemias, não era um homem egoísta, mas um homem que estava passando por um cativeiro, o qual ele não foi responsável por aquele cativeiro, mas ele estava no cativeiro por conta do pecado e iniquidade dos seus pais. Então isso é muito sério. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, as nossas autoridades cometendo iniquidade em cima de iniquidade, montando negócios, processos e tudo mais em cima de mentira, de injustiça. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar muito mais nos dias de hoje, para que nós não vamos colher esses frutos do inferno em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. É muito sério isso. E Neemias, ele termina aqui dizendo: temos procedido de todos corruptamente contra ti. Ele se coloca na mesma condição. Temos guardado, aí ele fala, não temos guardado os mandamentos e nem os estatutos do Senhor. Então ele continua falando sobre várias situações aqui. Neemias, ele confessa, ele se arrepende, ele chora, ele jejua, ele se arrepende profundamente por aquilo que eles estavam vendo por consequência dos seus pais. Ele entra aqui numa confissão diante do Senhor. E Daniel, agora no capítulo 9, Daniel, ele fala assim, olha que fala Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 4, ele fala assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te temem e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente. Deixa eu só... Peraí, entrou uma... Onde está ali? Aqui, procedemos perversamente. Tá. Versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidade. Então, Daniel, ele foi um cara que não praticou iniquidade. Ele foi uma pessoa que andou em santidade. Ele jejuou 3 anos para não se contaminar. Mas ele estava na Babilônia cativo por consequência do pecado dos seus pais, do povo de Israel. A sua geração passada, ele estava no cativeiro sofrendo castigo, o qual ele não foi responsável por esse castigo, né? Então ele fala que temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A ti, versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a coroa de vergonha. Olha o que Daniel fala aqui: ao Senhor pertence a justiça, mas a nós, ao nosso povo, aos nossos pais, o que eles merecem é a coroa de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, de todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então Daniel, ele vai muito mais profundo nessa confissão, mostrando realmente a situação que ele se encontra. Lógico que ele estava em santidade, ele estava na presença do Senhor, mas estava sofrendo as consequências da iniquidade e do pecado dos seus pais, dos seus antepassados, do povo de Israel. Então isso é muito sério, querido. É necessário entendimento dessa palavra, é necessário compreender essa palavra, é necessário fazer o que Neemias fez lá no capítulo 1. Ele chorou, ele se lamentou, ele jejuou, e ele faz a mesma coisa que Daniel faz, Neemias faz, né? Em nome de Jesus Cristo. E para não ficar
né, numa situação diferente. Nós vimos aqui a própria condição de Esdras no capítulo 9. O povo estava vivendo ali na Babilônia também, quando o Ciro chama Esdras e o povo, porque o Espírito de Deus entrou ali sobre eles. E olha o que estava acontecendo. Depois você lê o versículo 1, 2, 3, eu vou ler a partir do 4, que fala assim: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Senhor, das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Então Neemias estava ali no versículo 1, 2, 3, ele também se arrepende, ele confessa o pecado do povo, ele vê o estado que o povo estava vivendo por causa desse pecado, por causa dessa iniquidade praticada pelos seus pais. É justamente aquilo que Levíticos fala, mas era necessário essa confissão. E ele fala aqui no versículo 5, na hora do sacrifício da tarde levantei-me na minha humilhação, né? Ele se humilhou na presença do Senhor, com vestes e no manto, e o manto já rasgado, me pus de joelho diante das mãos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Então Esdras, ele se lamenta, ele chora, ele jejua, ele busca o Senhor, ele está triste por aquela situação, ele rasga o seu manto, né? Ele se põe ali de joelho diante do Senhor por causa desse pecado, ele rasga mesmo o seu coração. E o versículo 6 ele diz assim: e disse meu Deus, estou confuso e envergonhado. Veja o que Daniel também fala: a nós cabe a coroa de vergonha, mas o Senhor a coroa de justiça, né? Ele fala: eu estou confuso, envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Eles foram para a Babilônia e a iniquidade aumentou ainda mais daquele povo, né? O povo continuou pecando, continuou servindo outros deuses, fazendo casamentos mistos e tantas outras coisas. Mas Neemias estava determinado em confessar o pecado do seu povo por causa dessa iniquidade, como diz o versículo 6. Por nossas iniquidades se coloca na mesma condição, que tem se multiplicado sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresce até os céus. Lembra que eu falei ontem sobre a casa de culpa, o sangue que foi derramado? Então essa culpa era muito grande sobre eles. E o versículo 7 diz assim: desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Olha que coisa, preste muita atenção nesse versículo 7. Então Esdras, ele reconhece o pecado, a situação que eles estavam vendo não era por conta do seu pecado, da sua iniquidade, mas a iniquidade e o pecado dos seus pais. E muita gente às vezes faz em vista grossa essa situação, que o próprio Isaías se lamenta ali quando ele tem aquela visão, e o anjo remove a iniquidade dele. E para concluir aqui o versículo 13, ainda de Esdras, do capítulo 9, fala assim: depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, né? Havia acontecido muitas coisas por causa das más obras, né? E da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, menos do que merecem a nossa iniquidade. Então ele vê que Deus poderia ter feito coisas piores ainda, porque Deus é Deus de justiça. Ele vê a mão de Deus poupando ainda o seu povo, porque eles mereciam muito mais. O próprio Daniel fala que eles realmente poderiam ser colocado um troféu, né, uma medalha, uma coroa de vergonha, né? Então, querido, é muito sério. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que hoje, nesse cenáculo de oração, você possa entender espiritualmente o que Deus, o Espírito Santo, está te falando nessa noite.
é muito sério. E eu fico triste por ver. Eu coloquei ali na mão dos intercessores um material riquíssimo para quebrar a iniquidade. 3 pessoas me ligaram, falando: eu já ouvi várias vezes e Deus tem me mostrado algumas coisas, e a gente vai sentar com essas pessoas e vamos confessar ali, confessar mesmo um ao outro os seus pecados e denunciar essa malignidade. As pessoas não estão buscando o conhecimento e o entendimento da palavra. Satanás está avançando com as suas propostas, com a sua sutileza, com as suas artimanhas. Aí fica os crentes falando: Satanás é burro, e Satanás está aí na nossa frente há milhões de anos. Não acredito que um burro esteja na nossa frente, né? Porque os filhos das trevas, infelizmente, a Bíblia já nos adverte que são mais hábeis do que os filhos da luz. Então, em nome de Jesus Cristo, intercessores, você que está aqui nesse cenáculo de oração, em nome de Jesus Cristo, se preparem para viver um tempo de santidade, de limpeza, de purificação. Veja o que 1 João fala: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. É necessário, e não há confissão se não houver arrependimento. Tem que se arrepender. E esses 3 personagens bíblicos aqui, homens de Deus, Neemias, Esdras e Daniel, confessaram, choraram, se lamentaram, né? Se arrependeram pelos seus pais, pelos seus antepassados, que geraram uma quantidade imensa que merecia a coroa de vergonha. Como o próprio Esdras fala, né? Nós merecíamos muito mais de Deus, mas Ele foi misericordioso e nos poupou de tudo que poderia ter acontecido. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, eu quero que você entenda espiritualmente, né? A gente vê aí o povo de Israel, né, no Holocausto, ali na Alemanha, sofrendo toda aquela situação. A gente fica com dó, fica, né, olhando para aquela situação. Meu Deus, quantos milhões de judeus não foram mortos? Mas o que esse povo tinha praticado, seus pais praticaram no passado, que até hoje ignora, né, a vinda do Messias, que estão fechados, cegos, cometendo ainda pecados. Meu Deus, que o Deus é mesmo Deus de misericórdia. Por isso que a Bíblia fala: a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, intercessores, servos de Deus que estão aqui nesse cenáculo, acorda para a palavra, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, se vocês estão limpos pela palavra, e o que mais nós nos afastamos é da palavra. Nós se alimentamos apenas da leitura que se faz na igreja, nós alimentamos de uma oração: mas eu sempre oro a oração do jejum. Misericórdia, misericórdia, sabe, em nome de Jesus. Eu tenho colocado aqui textos importantíssimos, mas tem alguém que vai? Vamos ver o contexto, vamos ver o que Esdras fala no capítulo 1, vamos ver o que todo Daniel fala no capítulo 9, vamos ver de novo o que Neemias fala no capítulo 1, porque todos esses 3 grandes homens de Deus, por causa da sua confissão, rasgaram mesmo o seu coração e não as vossas vestes apenas, né? Rasgaram mesmo o seu coração. Deus mudou a sorte do seu povo. Deus teve misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, misericórdia da sua família, da sua geração, a dos seus netos. Bispo, eu nem casei ainda, mas você vai casar um dia. Eu pensava como você, hoje eu tenho netos. Então, em nome de Jesus Cristo, tenho 63 anos, já tenho netos de 16 anos de idade. A pastora tem neto de 18 anos de idade. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, logo mais teremos bisnetos. Então, né, os dias estão passando rápido. Então não seja relapso aquilo que é a palavra de Deus. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Deus está dando uma oportunidade para o seu povo. Em nome de Jesus Cristo. Mas o país, o governo está gerando iniquidade, mas nós não vamos gerar iniquidade. A minha família, a nossa geração é uma responsabilidade nossa, responsabilidade sua, não é do governo. Em nome de Jesus. Esdras fala que os sacerdotes, os reis, sofreram a consequência da iniquidade.
Então, se Deus pesar a mão, querido, misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero nessa noite, diante dessa revelação da Tua palavra, do mover da Tua palavra, do entendimento da Tua palavra, quebra, anula, desfaz agora todo o poder das trevas. Em nome de Jesus, tira essas vidas deste cativeiro. Em nome do Senhor Jesus, a consequência desse cativeiro, estamos sofrendo aquilo que nós muitas vezes não praticamos, e aquilo que nós praticamos na adolescência, na juventude, na fase adulta. Em nome do Senhor, até mesmo quando estamos dentro da igreja, pessoas ainda dentro da igreja praticando iniquidade. Deus, tem misericórdia, Senhor. Remove essa iniquidade, mesmo que seja com brasas do altar. Mesmo que seja com brasas do altar, como foi com Isaías, Senhor. Remove essa iniquidade, porque essa iniquidade trouxe um laço grande na vida de Davi. Davi era um grande homem de Deus, fazendo tudo certo, um grande rei, um grande sacerdote também. Mas por causa da iniquidade gerada pela sua casa, pela sua família, ele foi pego por aquele laço maldito, e a iniquidade jogou ele no chão, no pó. Cometeu pecado, torpeza, assassinato, prostituição, trouxe maldição para sua própria geração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos livra desse pecado, da iniquidade, da transgressão dos nossos antepassados. Pela tua misericórdia, nós confessamos diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, confessa do teu pai, confessa o seu primeiro, com arrependimento. Confessa do teu pai, da tua mãe, dos seus tios, das suas tias, por parte de pai, por parte de mãe, seus avós, por parte de pai, por parte de mãe. Há um leque, é uma geração do inferno, trazendo destruição e morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque Deus falou, deixou bem claro nos 10 mandamentos, que Ele visitaria a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Essa geração que foi para o cativeiro por conta das 4ª e 4ª geração passadas, heranças passadas. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Em misericórdia, meu Deus. Não nos leva para o Egito por causa da iniquidade. Não nos leva para o Egito por causa da iniquidade. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Porque os filhos de Jacó praticaram iniquidade e mais iniquidade. A própria Raquel praticou pecado e iniquidade, Senhor. Foi recolhida tão cedo. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de toda sorte de pecado e iniquidade. Remove da nossa geração. Remove da geração presente e da geração futura. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que eles não tenham que comer os frutos amargos, Senhor. Oh, pela tua misericórdia, Senhor. Eu sei que a nós cabe a coroa de vergonha, mas o Senhor é a coroa de justiça. A coroa de justiça pertence ao Senhor. Por isso tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia daqueles que estão passando necessidade, fome, numa escravidão terrível, num cativeiro terrível, familiar, de saúde, de depressão, de miséria, de casamento, de relacionamento, de filho, de esterilidade. Em nome de Jesus Cristo, remove esse pecado, remove essa esterilidade na vida dessa família, Pai. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu oro, eu clamo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Seja o mover de Deus sobre a tua casa, a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que seja um tempo de Deus mesmo na tua vida. Em nome de Jesus, nós gravamos aqui no Instagram
Eu creio que você deve ouvir novamente. Eu creio que você precisa reciclar isso, que você precisa buscar isso. Acorda, em nome de Jesus, que isso é muito sério que Deus está te falando através do cenáculo de oração que veio para te abençoar, para trazer um novo tempo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa vigília para quem está na vigília, uma boa noite para quem tem o privilégio de dormir hoje. Amém? Em nome de Jesus. Amém? E não reclama se você ficar eu fiquei 1 hora para tentar dormir e não consegui dormir. Né? Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe.